giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Ó, faz aí a laçadinha inicial. Pega aqui o fio, passa por dentro, ajusta. Aqui, como eu falei pra vocês, eu preciso de 13 pontos na base. Então, eu farei 13 correntes, levemente folgadinhas, não faz acochada, tá? Senão vai ter dificuldade na hora de voltar tecendo pontos. Então, aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, fiz 13 pontos aqui pra minha base, mas precisarei fazer mais uma corrente só pra dar altura. Mas eu vou pular ela e vou vir trabalhar na próxima, que é a que seria a número 13, tá? Essa é a parte da frente da corrente, essa é a parte de trás. A gente vai trabalhar na parte de trás, nesse altinho aqui, ó, que fica nela, é onde a gente vai entrar. Então, pula esse primeiro ponto, entra no próximo, né? Na parte de trás, ó, da corrente, pega o fio, passa por baixo e faz o primeiro ponto baixo. No próximo, opa, você vem e faz o ponto baixo. Então, nós teremos aqui 13 pontos baixos nessa base, tá? Bom, aqui finalizando, aí a gente conta só pra conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem exatamente os 13 pontos. E aqui nós iremos agora fazer uma corrente pra dar altura, virar a nossa peça aqui pra esquerda, pra gente voltar tecendo pontos, tá? Então, aqui no primeiro ponto, ó, da base, você vem e faz um ponto baixo. No segundo ponto, outro ponto baixo. No terceiro, outro ponto baixo. A gente segue fazendo um ponto para cada ponto até repetir todos os pontos, tá? E finalizarmos a nossa carreira. E aqui, finalizando, vou fazer aqui o último ponto ainda, ó. Você entra, pega o fio e fecha o ponto. Faz aqui uma corrente para dar altura, vira a sua peça novamente, volta tecendo pontos. Então, essa aqui é a nossa terceira carreira, só no ponto baixo, tá? Ó. Agora, aqui na minha quarta carreira, ó, farei a corrente para dar altura, vou começar a quarta carreira, né? Então, nela, a gente vai iniciar o desenho do ponto fantasia, tá? Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos, faz aqui um, no próximo, faz aqui o segundo, tá? Nesse ponto aqui é o que a gente vai fazer o ponto pipoca ou ponto bolha, como algumas pessoas chamam, tá? Vou fazer a laçada, vou entrar no fio aqui, ó, no local, aliás, no ponto, pegar o fio e subir. Aqui eu vou pegar o fio novamente e passar por 2 perninhas. Fica até aqui. Vou dar laçada novamente, entra no mesmo lugar, pega o fio, novamente pega o fio e passa por 2 perninhas. Vou repetir o processo. Dou a laçada, entra no mesmo lugar, sobe, pega o fio, passa por 2. E agora, a última vez, ó, vou dar a laçada, entra no mesmo lugar, no mesmo ponto, pega o fio e passa por 2. A gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 laçadinhas na agulha. Agora, a gente vai fechar tudo de uma vez só, tá? Traz aí, ó, e fecha. Feito isso, você vai vir pro próximo ponto baixo e vai fazer um ponto baixo, ó, diretão. Faz um ponto baixo e isso vai fazer com que feche, aí ela fica bem gordinha assim. No próximo, você vai fazer outro ponto baixo. E no próximo, mais outro ponto baixo.
Então, serão 3 pontos baixos de separação e a gente vai iniciar a próxima. Dá a laçada, entra, pega o fio, sobe e passa por 2. Dá a laçada, entra, pega o fio, sobe, passa por 2. Isso a gente vai repetir mais 2 vezes. Dá a laçada, pega o fio, sobe e passa por 2. E a última vez, dá a laçada, pega o fio, sobe e passa por 2. Certo? Então, são 4 vezes que a gente faz esse processo, então, já dá 4 laçadas, e a última, que é a quinta laçada que a gente conta, né, são 5. Essa primeira aqui, ela é a que tem um ponto baixo. Então, aqui a gente vem, passa por tudo, vem aqui e vai fazer os 3 pontos de separação. Então, vamos lá. 1, ponto baixo, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro. Então, 3 pontos baixos de separação, vai ficando assim, ó. Eu chamo de pipoquinha, gente, já me acostumei, tá? Mas tem muita gente que chama, se eu não me engano, é ponto bolha, acho que é ponto bolha. Não sei bem ao certo, é ponto puff, alguma coisa assim. Eu chamo de pipoquinha, mas o importante é saber fazer, né? Então, vamos lá. Aqui no próximo ponto, você vai fazer a última, tá? Então, dá laçada, pega o fio, sobe, fez o segundo. Tô fazendo mais rápido, porque eu já repeti mais devagar, né? Mas só pra não demorar tanto. E aqui, faz aqui a quarta vez, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 a laçadinha do ponto baixo. Pega o fio, fecha. Aí, aqui vai me sobrar os 2 pontos, ó. Lembra que como a gente iniciou com 2 antes da pipoca, após a pipoca tem que finalizar também com 2, tá? Pra ficar bem organizado. Então, aqui fiz um e o segundo ponto, tá? Então, fica assim, ó, conforme aquele desenho que eu expliquei pra vocês no início, né? 2 pontos, uma pipoca, 3 pontos, uma pipoca, 3 pontos, uma pipoca e 2 pontos. Vou subir uma corrente, virar a minha peça e vou voltar. Pra cada um dos pontos aqui, eu farei um ponto baixo. Então, se você tiver dificuldade, é só você olhar aqui, ó, que tá aqui as laçadinhas de cima do ponto, ela fica meio que pra trás, ó. Pra não errar, tá bom? Então, a gente vai repetir exatamente a mesma quantidade de pontos que a gente já tinha, que exatamente aqui eu tenho 13 pontos, ó. Aqui é o segundo. Em cima aqui da pipoca, o terceiro. Aí, os 3 de separação, em cima da pipoca 1, mais 3, da pipoca mais 1 e mais 2. Bom, aqui tô fazendo já o último ponto. Finalizo a carreira que eu retorno só no ponto baixo. Agora, a gente vai voltar novamente fazendo pipoca, tá? Só que dessa vez, as pipocas não vão ficar exatamente no lugar que elas estão. Elas vão ficar intercaladas. Entre essa e essa, vai ter outra aqui. Entre essa e essa, mais outra. Então, lembra que a gente tem 3 pontos de separação? Então, o ponto do meio é o lugar onde a gente vai tecer a primeira pipoca, tá? Então, esse aqui, ó, 1, 2, 3, esse é o do meio. Então, até chegar nele, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos agora. Então, vou fazer minha corrente para dar altura, vou virar a peça, vou fazer esses 4 pontos baixos, para me chegar aqui no lugar, né, no local onde eu tenho que fazer a pipoquinha, tá? Então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, cheguei no local, ó, que tá bem no meio entre as duas pipocas anteriores, e vou tecer aqui a minha pipoca. Então, faço aqui 1, 2, 3, 4 vezes, 5 aqui, né, laçadinhas, fecho tudo de uma vez só. Aqui, eu repito 3 pontos de separação, 1, 2 e 3. E aí, eu chego exatamente bem nesse ponto, que é exatamente o meio entre as duas pipocas anteriores. Vou tecer exatamente aqui minhas 4 vezes aqui a laçada da pipoca, né? Então, fiz aqui o segundo.
terceiro, quarto. Finalizo. E agora, eu vou ter aqueles 4 pontos, 1, 2, 3, 4, igual eu tive aqui no início, pra começar essa carreira, tá? Então, mesmo processo, eu vou repetir. Então, 2, 3 e 4. E vai ficando, ó, intercaladas as pipocas com as anteriores. Agora, a gente volta a carreira toda no ponto baixo para iniciar novamente uma carreira de pipoca. Uma corrente para dar altura. E aqui eu vou voltar, vocês já sabem fazer, né? Repetir ponto sobre ponto, só no ponto baixo, até eu finalizar a carreira, tá? E aí, finalizada, agora a gente faz a corrente para dar altura, vira o trabalho, a gente vai iniciar a carreira que tem 3 pipoquinhas, tá? Nós vamos repetir ela novamente. Ela, a gente começou com 2 pontos sozinhos aqui, para depois começar a pipoca. Então, a gente repete esse processo, ó. Faz apenas 2 pontos, para chegar já ao local onde é a pipoca. E aqui, ó, vai dar retinho com essa pipoca aqui, ao local onde eu farei a primeira pipoquinha. Então, eu vou repetir aqui o processo, que já mostrei pra vocês, lembrando que sempre entre uma pipoca e outra tem 3 pontinhos, tá? De separação. Nessa carreira aqui, a gente tem 2 pontos no início e 2 pontos no final, após a última pipoquinha. Então, vou finalizar aqui, fazer os 3 pontos de separação, fazer a próxima pipoca, e assim eu sigo fazendo até finalizar a minha carreira com esse mesma padronagem que eu já ensinei na carreira onde eu tenho 3 pipoquinhas, tá? Bem, finalizei a carreira da pipoca. Agora, eu faço a corrente para dar altura, como eu já até fiz aqui, ó, e volto tecendo pontos, tá? Ponto só de ponto baixo. Então, você já observou que uma carreira eu faço o ponto pipoca, né? O desenho do ponto pipoca, intercalados aqui certinho, e na outra eu retorno só com ponto baixo. Aí, eu vou terminar essa aqui só no ponto baixo, venho fazendo de pipoca novamente, só que intercalando. Como essa anterior foi com 3, a próxima é com 2. E lembra que na carreira aqui é com 2, aqui a gente tem 4 pontos para poder chegar na primeira pipoquinha. E quando finaliza a segunda, a gente tem 4 pontos. Sempre entre uma pipoca e outra é 3 pontinhos, ó, tá? Pra não ficar errado. Então, vou repetir o processo aqui, finalizar a carreira só de ponto baixo, fazer a de pipoca, voltar com a de ponto baixo, e assim a gente vai seguir fazendo, até a gente chegar à altura que nós precisamos, tá? Bem, aqui eu já completei, ó, o que eu preciso, né? Eu fiz, ó, a primeira com 3, a segunda com 2, a terceira com 3, a quarta com 2, a quinta com 3 e a sexta com 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes o desenho do ponto pipoca, tá? Vou terminar, vou parar por aqui, na verdade, porque pra mim aqui eu já tava vendo que, né, tá ótimo. Vou medir aqui pra vocês a altura, né, dessa peça, aproximadamente 16 a 17 centímetros, tá? Largura aqui só pra vocês verem, então, em torno de 15 centímetros até agora. A gente ainda vai crescer ela um pouquinho, porque a gente vai fazer aqui pontos ao redor, bem pouquinho mesmo, mas eu já vou medir aqui na minha bolsa, só pra me ter uma noção, ó, você faz isso aí. A gente vai colocar aqui, ó, na parte de trás, mais ou menos aqui, ó, pode ser a costura aqui na primeira carreira, abaixo da primeira ou abaixo da segunda, tá? Digamos que eu coloque aqui abaixo da segunda carreira. E aí, eu organizo aqui pra me ver que tanto que tá aqui minha aba. Ela tá praticamente no meio. Se eu fizer mais uma carreira de ponto baixo, eu acho que vai ser melhor. Então, vou fazer mais uma carreira vindo pra frente, né, aqui pelo lado da frente, pra ela descer mais um pouquinho, tá? É só você medir aí na sua bolsa pra ver que tamanho você quer a sua aba. Ah, Dani, eu quero ela mais baixinha, lá embaixo. Ou, por exemplo, eu quero ela mais alta. Então, você analisa direitinho, tá? Então, além da carreira da pipoca, eu vou fazer a carreira voltando só no ponto baixo. Bem, terminei, decidi fazer mais outra, então, fiz a corrente para dar altura, vou tecer mais outra só no ponto baixo, tá? Que seria que se eu fosse continuar a fazer as pipoquinhas, seria essa que faz a pipoca, ó.
mas eu irei fazer mais outra só no ponto baixo, vai ficar 2 aqui, após a última carreira de pipoca, tá? No início, a gente fez 3, aqui no final, vai ser a parte de baixo da aba, eu vou deixar com 2 carreiras só de ponto baixo. Então, estou finalizando ela aqui. Após finalizar, a gente vai, ó, medir novamente. Agora sim, eu tô vendo que está mais ou menos no local que eu quero, ó. E é bom eu ter essas 2 carreiras aqui a mais, porque eu vou colocar o meu fecho, né? Então, eu preciso de espaço e as pipoquinhas poderiam, se não tivesse essas carreiras, poderiam dar um pouquinho de trabalho para me organizar aqui o fecho, né? Então, aqui eu tô mais espaço para isso, certo? Então, ó, tá top, top. Agora, o que a gente vai fazer eu vou fazer uma corrente só. E vou cortar esse fio aqui. Você vai cortar mais ou menos um tanto, ó, que ele vem aqui pra baixo, tá vendo? Essa parte aqui, ó, onde foi o início, é a parte onde vai ser costurado na bolsa. Essa é a parte de baixo, onde a gente terminou. Então, você vai puxar o fio de uma forma que ele fique mais ou menos aqui, ó, sobrando assim, tá? Por quê, Dani? Porque eu vou arrematar ele escondendo lá pra dentro da bolsa depois, né? Então, eu não quero que ele fique aparecendo na minha aba, já que a minha aba eu não vou forrar. Então, eu vou ter esse cuidado de deixar bastante fio aqui. Pra mim, é melhor sobrar, né? Porque aí eu remato direitinho e fica bacana, tá? Aí, aqui eu pego o fio novamente. Vou só selar aqui. Vou pegar o fio, né? Vou iniciar fazendo aquela carreira que eu falei pra vocês ao redor dessa peça. Vou iniciar justamente aqui, onde tá o fiozinho inicial, tá? E vou iniciar olhando pelo lado de fora e não pelo lado de dentro da aba. Essa perninha aqui, ó, eu vou trazer ela pra cá, justamente pra mim não esquecer que eu tenho que trabalhar esses pontos ao redor aqui, arrematando já ela, tá? Ó, então, eu vou vir, ó, fazer pontos aqui, 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 até chegar aqui. Então, eu vou já arrematando ela pra não esquecer. Até vou colocar ela ao contrário aqui, na verdade, de fora pra parte de dentro, pra ficar dessa forma, acho que fica melhor. Bom, aí aqui o que nós vamos fazer, ó. Essa perninha também eu vou arrematar ela, então, ela não vai vir pra cá, perdão, eu mostrei assim, mas não, ela vai vir pra cá e depois lá pra dentro da bolsa, tá? Então, eu vou entrar aqui no primeiro ponto, vou pegar aqui a laçada, deixo mais ou menos isso aqui sobrando, ó. Vou entrar aqui, pega o fio e faz um ponto baixo, certo? Aqui, ó, eu posso deixar essa perninha pra trabalhar ela depois, ou posso arrematar agora. Só que como eu já tenho essa inicial, eu vou deixar essa pra depois, tá? Vou trabalhar arrematando primeiro essa aqui, pra não arrematar tudo junto. Não ficar muito alto. Então, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Tô pegando a parte de cima, ó, do ponto, né? No caso, seria a parte de baixo. Tô olhando aqui pelo outro ângulo, mas tô pegando as 2 perninhas. Vou pegando e fazendo o ponto. Aqui, como eu tenho 13 pontos nessa base, farei 13 pontos também. Vou arrematar somente até aqui, essa aqui, ó, porque eu quero que ela vá lá pra dentro da bolsa, então, não vou deixar sobra. E vou continuar fazendo os meus pontos baixos, tá? Então, já terminei aqui, ó, a carreira com os 13 pontos. Vou ter que passar pra esse lado agora, pra gente fazer pontos ao redor da peça aqui também. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma no mesmo ponto do cantinho, aqui onde tá esse canto, eu farei mais um ponto referente ao canto mesmo, pra poder passar aqui pro outro lado, ó. Agora sim, eu faço o primeiro ponto pra esse lado. Então, aqui, trouxe só pra me lembrar, né? Então, vou colocar o fio aqui por dentro. E pra cada uma das carreiras aqui, a gente vai tecer um ponto, tá? Ó. E aqui eu sempre observo, um ponto é no alto, outro no baixo. Um no alto, no baixo, no alto, e assim sucessivamente, ó. Baixo, alto, baixo, alto, baixo. Então, cada um desses é um ponto que você vai tecer, certo? Então, vou fazer aqui o primeiro, já desse lado. Ó, um no baixo, que é onde tem um buraquinho maior. Eu pego aqui as 2 perninhas da parte de cima. Fica um embaixo, tá vendo? E faço o ponto.
No alto é esse aqui, ó, eu entro aqui. Então, eu entro aqui, aqui, ó, esse fio é o que eu tô arrematando, por isso que tá aqui no meio, tá, gente? E faço o ponto baixo. Aí, aqui, ó, baixo, alto, baixo, alto. Então, esse é o baixo. Ao invés de eu entrar aqui e fazer o ponto, fica um buraquinho muito grande, eu entro pegando duas perninhas, uma aqui, tá vendo? E a outra aqui. Fica uma embaixo da agulha, ó. Isso faz com que meu buraquinho aqui, ó, dessa parte da aba não fique grande, tá? Agora, no alto, ao invés de entrar aqui, eu entro aqui e faço o ponto. E assim eu sigo fazendo. Um ponto nesse lugar aqui, que é o baixo, que eu chamo, entrando, pegando as duas perninhas. Outro ponto no alto. E assim a gente segue fazendo até finalizar toda a nossa carreira aqui, tá? Esse é o lateral. E aqui, finalizando, vou fazer o último, que é referente ao baixo, né? Mas é o ponto do canto. Faço aqui o último. Vou até contar aqui pra vocês verem quantos pontos eu tenho aqui, tá? Ó, esse aqui é o último ponto desse lado, esse é o do canto, esse é o primeiro dessa lateral aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos, tá? Tenho 16 pontos. Por que eu tenho 16 pontos? Porque eu tenho 16 carreirinhas. E aqui eu vou fazer mais um ponto para o canto. Mesmo lugar, e eu já faço o primeiro desses 13 aqui da parte de cima da aba, tá? Então, vou seguir fazendo um ponto para cada ponto. Aqui até finalizar e chegar no próximo cantinho. Bem, aqui eu terminei, vou fazer mais um ponto aqui pro canto. E agora, a gente vai passar para essa outra lateral. A gente começou aqui, lembra? Fizemos a parte de baixo com 13 pontos, fizemos o ponto do cantinho aqui. Aqui nós fizemos 16, o ponto do canto, e agora 13, tá? E agora, a gente vai fazer aqui a repetição de exatamente a mesma quantidade, ó, 16 pontos que a gente fez aqui dessa outra lateral, tá? Então, é só repetir o mesmo processo, um no baixo, um no alto, tá vendo? Baixo, alto, baixo, alto. Para cada um, você tece um ponto, certo? Então, aqui, ó, se você for observar, após o ponto, aqui, ó, o ponto da lateral, o primeiro é nesse local, ó, exatamente aqui. Se você ver aqui, ó, do cantinho, o primeiro desse lateral. Então, aqui você tece mais um ponto, que é o primeiro. Aí, sim, você vai pro baixo, ó, pegando as duas perninhas. E esse é o alto, aqui você entra aqui, ó, embaixo dessa laçada aqui, ó. O local que fica bacana, tá? Então, no baixo, você entra pegando as duas perninhas, entra cavando assim pra não forçar o braço. E no alto, você entra aqui. Então, é só seguir fazendo, a gente finaliza a carreira com exatamente a mesma quantidade de pontos, 16 pontos, igual da outra lateral, tá? Bom, a nossa aba está praticamente pronta. Já contei aqui, ó, fiz aqui, chegou ao número 16, né? 16 pontos. E aqui, lembra que eu mostrei pra vocês que a gente fez o primeiro já dessa lateral, então tá faltando o ponto do cantinho, tá? Então, farei no mesmo lugar, eu entrarei. Deixa eu puxar esse fiozinho aqui pra não ficar na frente. E faço o ponto referente ao canto. Agora sim, a gente finaliza, tá? Então, aqui, ó, se você quiser parar por aqui, a aba já tá pronta. Agora, eu vou fazer só um detalhe, uma carreira de detalhe, pra um acabamento mais bonito, mas é opcional, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Nessa carreira, eu vou entrar pegando a perninha de trás, ó, de cada ponto e fazer um ponto baixíssimo, tá? Com muito cuidado, ó, o primeiro ponto é esse, já vou direto e faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu já vou marcar. Se você quiser marcar, pode, é só pra você não se perder, tá? Esse é o primeiro ponto que eu vou costurar, tá? Quando eu for costurar lá na bolsa. Então, aqui, eu vou, ó, no próximo ponto e fazer, pegando a perninha de trás, um ponto baixíssimo.
Tenta deixar essa laçada um pouquinho larga pra não ficar repuxado, não ficar apertado aqui. A gente não quer isso, tá? A gente não quer folgado demais, mas também não quer apertado. Tem que ter um ponto bem regularzinho pra ficar mais bonito. E assim eu sigo fazendo, ó. Ponto baixíssimo, pegando somente a perninha de trás, pra dar um acabamento. Eu vou fazer isso ao redor de toda a minha aba, tá? Opa. Puxar aqui novamente. Ao redor de toda a aba, no cantinho, como é que vai ser? É só ponto sobre ponto. Esse do cantinho faz ele mais folgadinho, pra não ficar repuxado, tá? Ó, folguei demais, pronto. E aí, segue fazendo, ó. Ponto sobre ponto, vai ficando assim, esse detalhe. Então, vou seguir fazendo ao redor aqui tudo, ó, até chegar onde eu iniciei aqui no marcador, tá? Bem, agora sim, minha aba está finalizada, ó. Finalizei aqui, que foi exatamente onde eu comecei, né? Já tinha o marcador. Aqui eu tenho, ó, a perninha inicial, que eu fiz ao redor da aba, a perninha inicial da aba mesmo e a perninha final. Então, tá todas pra cá, porque depois que eu costurar essa aba na bolsa, eu só levo lá pra dentro da bolsa pra esconder, tá? Porque a bolsa vai ter forro, inclusive, eu vou deixar a aba de lado aqui, enquanto a gente vai medir aqui o tecido pra fazer o forro, depois a gente costura ela na bolsa, tá? Então, vou abrir aqui a bolsa, você vai abrir novamente assim, esticar aqui, ajustar, na verdade, né? Nem esticar, né? Ajusta assim, pra ficar retinha. Aí, aqui a gente vai medir a largura que nós temos aqui, tá? Nós temos aproximadamente, ó, 36 de largura, tá? Tô tirando aqui levemente, não tô tirando o tamanho exato, é levemente maior, ó. Exato seria 35,5. Vou botar 36, que é melhor tá um pouquinho maior do que menor, né? Então, 36 aqui, tá? De largura. E a altura a gente vai medir de um lado ao outro, ó. É dessa forma que eu faço pra poder tirar o tecido do forro, uma forma bem simples, facilita muito a nossa vida, ó. Ó, lembrando que já aqui eu já até confirmo a altura com vocês, que eu não confirmei naquela hora, ó, 20 centímetros de altura, né? Aquelas carreiras que a gente fez, exatamente 20 carreiras também, né? E aqui eu vou seguir fazendo aqui a minha medição pro forro dessa forma, ó. Vira aqui pro outro lado. Deixa eu só virar aqui. Ó, e eu tenho aproximadamente 53 centímetros, tá? 52 para 53. Então, eu vou tirar um tecido nessa medida, um retângulo de 53 de comprimento, 53, que foi o que deu aqui pra minha bolsa, você vai analisar na sua bolsa aí também, tá? Na minha deu 53 por 36 de largura. Então, vou tirar um tecido para o forro nessa medida. E se eu quiser fazer um bolsinho interno, eu posso fazer sim, tranquilamente. Você mede mais ou menos aí o meio da sua bolsa, ó. Eu vou deixar aqui 15 centímetros, pra mim eu acho que tá bom. E a altura, que altura você quer? Eu vou deixar pra mim aqui 10 centímetros de altura. Então, vai ser 15, só que na altura eu vou tirar o dobro, vou tirar 10, ao invés de 10, eu vou tirar 20 centímetros, porque eu quero o meu bolsinho aqui duplo, tecido mais forte, mais robusto, tá? Então, eu vou tirar o dobro da altura. Então, o meu tecido do bolsinho vai ser 15 de largura por 20 de altura. Bom, e agora eu vou posicionar o meu fecho, tá? O fecho que eu escolhi é esse aqui, muito lindo, né, gente? Esse é um fecho perfeito, sou apaixonada por esse modelo. E vou usar também a minha chave de precisão, tá? Pra ajudar a fixar os parafusos. Aí, eu vou pegar ele aqui, vou abrir, vou posicionar só a parte de cima agora, depois eu vou posicionar a parte de baixo lá na bolsa, tá? Quando eu tiver com a nossa aba fixa na bolsa. Então, você vai tirar esse parafusinho, são 3, na verdade. Você vai tirar esses 3 parafusinhos com muito cuidado para não perder eles. Que a tendência aqui é perder, porque o bichinho é pequeno. Essa chave aqui, ela teria que ser até menor um pouquinho, gente. Eu não tô conseguindo muito bem com ela. Ela é um pouco gordinha, eu preciso de uma chavezinha menor. Vou pegar outra menor que eu tenho, que é essa aqui, ó. Gente, eu não sei nem onde é que... Assim, eu compro ela nessas lojas de ferramenta, mas essa aqui eu não me recordo onde eu comprei. Ela é tão pequena, tão fofinha. Eu não me recordo exatamente, mas as lojas de ferramenta você acha, assim, a chave de precisão, tá? Então, essa aqui já dá mais certo, ó.
Pra folgar aqui os parafusos, olha, eles são bem compridinhos. Então, folga, tira todos. Vou ver aqui, só tirei ainda não. E aí, a gente vai posicionar na nossa bolsa, tá? Pronto, tirei aqui o primeiro. Não posso perder, né? Segundo. E o terceiro, né? Pronto. Aí, agora a gente coloca aqui na bolsa, na aba. Ó, aqui fica fácil de centralizar, né? Porque tá bem aqui o meio, bem no meio das duas pipocas, fica o meio da bolsa, né? Aqui, com muito, mas muito cuidado, você vai tentar não ralar o fecho, mas colocar essa aba aqui pra dentro, tá? Por isso que eu falo que é com muito cuidado pra não ralar o fecho, porque se essa ferramenta aqui topar, a chave, né? Você vai ralar o fecho. Você vai pra um lado, pro outro, coloca aqui devagarzinho, não faz isso aqui com pressa, é a parte que eu acho que tem que ter mais cuidado. E aí, vai posicionando, organizando até essa aba ficar toda aqui dentro, tá, gente? Quando ela entrar todinha aqui pra dentro, aí sim, depois a gente só coloca os parafusos, tá? Não é difícil, só é um trabalho um pouquinho mais demorado, que exige mais atenção e cuidado, né?